Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité e aqui pelas nossas redes sociais. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia PAG. Sou autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética, autor também de um dos capítulos, junto com a biblista e teóloga Eliane de Campo Belo, do livro Mês da Bíblia 2025, um dos capítulos escrito por nós. Esse subsídio para que as pessoas possam fazer os encontros bíblicos no mês de setembro, no mês da Bíblia. Pode ser adquirido pela editora Paulinas. Nós estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. Temos como palavra de Deus nesse dia Isaías capítulo 66, versículo 18 a 21, Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 7, 11 a 13 e Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, então se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Você fazendo isso, a plataforma entenderá que esse conteúdo é relevante e transmitirá para mais pessoas. Tá bom? Então, na primeira leitura, Isaías capítulo 66, versículo 18 a 21, o profeta deixa bem claro, tanto no início do texto: virei para reunir todos os povos e línguas, eles virão e verão a minha glória. Né? Depois se fala que vai enviar mensageiros para todos os povos, para que a esses sejam anunciados a glória de Deus, lá no versículo 19. E depois, no versículo 20, reconduzirão todos estes pagãos até o Monte Santo de Jerusalém e Deus será glorificado por conta disso. Né? Então veja que é uma visão universalista da salvação. Aqui está se dizendo que os povos pagãos virão adorar a Deus e também serão salvos. E isso será a alegria de Deus. O terceiro profeta Isaías, que compreende justamente o final do livro do profeta Isaías, capítulo 55 até 66, ele tem uma perspectiva universalista, ou seja, que Deus é Deus de todos os povos e que todos os povos um dia haverão de experimentar a salvação de Deus. Superando aquela mentalidade elitista judaica de que Deus era Deus só dos judeus e que só os judeus seriam salvos. Ok? Então guarde essa mensagem. Essa ideia de uma salvação universal já aparece no terceiro profeta Isaías. E o paralelo está justamente no Evangelho, Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30, veja só. No início do texto, alguém pergunta: Senhor, é verdade que poucos se salvam? E Jesus fala: fazei todo esforço por entrar pela porta estreita, porque na hora em que o dono da casa se levantar e fechar a porta, muitos vão ficar do lado de fora. Então, essa imagem da porta estreita e da porta larga é uma imagem já utilizada no Antigo Testamento para falar da facilidade do pecado e da dificuldade de se viver a vontade de Deus. É uma imagem utilizada pelos textos de sabedoria, né? Ou seja, que o caminho da virtude, de temer a Deus, é um caminho estreito, difícil, e que o caminho da perdição ele é fácil e largo. Então, guarde essa imagem da porta, porque em outro evangelho essa imagem da porta foi utilizada para se referir a Jesus. Jesus é que é a porta pela qual nós devemos atravessar. A nossa vida cristã consiste em nada mais e nada menos em configurar os nossos pensamentos, sentimentos e ações aos pensamentos, sentimentos e ações de Jesus. Por isso, entra no céu quem pensa, ama e age como Jesus. Guarde bem isso. Guarde bem isso. Porque Jesus é a porta. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, salvo engano. E aí, veja só. Quando o dono da casa, que simboliza Jesus, se levantar e fechar a porta, e o povo do lado de fora começar a bater, Senhor, abre-nos a porta, Jesus vai dizer: olha, não sei de onde vocês são. E olha a resposta: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu nos ensinaste nas tuas praças. Comer e beber no Evangelho sempre é uma imagem da Eucaristia. Toda vez que a gente vai participar da Santa Missa, a gente come e bebe o corpo e sangue do Senhor. Jesus nos ensina pela pregação da palavra de Deus. Tu nos ensinaste. Olha. Então, para você entender, não basta ir na missa comer e beber o corpo do sangue do Senhor e escutar o que ele falou.
o que ele nos ensinou. Olha lá, versículo 27. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Não adianta nada participar da Eucaristia e não pensar, amar e agir como Jesus faria. Não adianta nada escutar a pregação da palavra de Deus e não pensar, amar e se comportar como Jesus faria, né? Então, é um texto para nos tirar a insegurança, porque um grande defeito, tirar-se nossa segurança religiosa, porque um grande defeito, um grande pecadinho que as pessoas muito religiosas têm é de acharem que pelo fato de praticarem ritos religiosos, preceitos religiosos, a salvação delas está garantida. Isso não é fé, isso é magia. Isso é superstição, isso é crendice. O que salva, no fundo, é pensar, amar e agir como Jesus agiria, porque Ele é a porta. A gente participa da Eucaristia para que aos poucos a gente vá se transformando na pessoa de Jesus. A gente escuta a palavra de Jesus para quê? Para que aos poucos a gente vá se transformando na pessoa de Jesus. E aí, o final do texto, né? Uma imagem de condenação, no versículo 28, choro e ranger de dentes. E aí, veja, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vocês sendo já lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, uma imagem do céu. E assim, últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Então veja, os primeiros simbolizam os judeus, que foram os primeiros convidados, que rejeitaram, e os últimos são os pagãos, que adentraram no caminho da salvação. Mas hoje, quem são os primeiros? Os primeiros somos nós, que sabemos que Jesus é o caminho, verdade e vida. O convite é para nós. E nós devemos aceitar esse convite e viver como Jesus. Que triste será se no fim outros entrarem no céu em nosso lugar. Porque amaram, viveram e pensaram como Jesus agiria muito melhor do que a gente, né? Então, esta imagem de uma salvação universal, que os pagãos entram na salvação no lugar dos judeus, aparece aqui no Evangelho, mas pode ser muito bem atualizada na perspectiva de que um tanto de gente que vive, ama e pratica aquilo que Jesus ensinou e praticou, pode entrar no céu primeiro, muito mais do que aqueles que sabem, que conhecem qual é o caminho a ser vivido e não vivem, praticam a injustiça. Então se deixe interpelar por essa palavra. Repito mais uma vez, não basta comer e beber o corpo e o sangue do Senhor, não basta escutar o seu ensinamento, é preciso vivê-lo, é preciso praticá-lo. Quem entrará no céu é aquele que passar pela porta, e a porta é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que configurou sua vida à vida de Jesus. Depois, na segunda leitura, nós temos um trecho de Hebreus, que é uma coletânea de homilias, né? E aqui, a grande mensagem é que Deus... aqui, em primeiro lugar, é interessante a gente saber que aqui está se utilizando uma imagem da pedagogia do mundo antigo. Para o mundo antigo, diferentemente do nosso mundo de hoje, a correção dos filhos, a punição dos filhos é considerado um ato de amor para que eles possam trilhar um caminho do bem, né? Então, é preciso ter isso em mente, porque aqui a pedagogia de educação é diferente da pedagogia de educação que, por exemplo, nós temos hoje. Então, da mesma forma como que um pai corrige o filho, pune o filho, castiga o filho para que ele possa não cometer mais erros, assim também o Papai do Céu vai punir, corrigir os seus filhos, que somos nós, para que a gente não trilhe um caminho errado, né? Aqui parece que o sofrimento que esta comunidade aqui está sofrendo está sendo interpretada como esta atitude de Deus para que esta comunidade possa corrigir o seu comportamento e trilhar o caminho do bem. O caminho do bem. Ok? Olha lá no versículo 11. No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. A pessoa que foi corrigida, a pessoa que foi exortada, a pessoa que foi devidamente instruída, ou seja, aquela correção reverberar na vida dela como um caminho de virtude, um caminho frutuoso. Então, assim também, a gente deve considerar, por exemplo, as situações adversas na nossa vida, lê-las à luz da fé, como situações nas quais Deus pode estar corrigindo a nossa vida para que a gente, na frente, possa dar frutos de justiça, de paz e de santidade. E que a gente possa perseverar nesse caminho
E aí a imagem do esporte é uma imagem muito utilizada aqui, né? Ou seja, firmais as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos e acertar os vossos passos, porque no capítulo anterior o autor vai comparar a vida cristã à prática de esporte, né? Ou seja, os joelhos enfraquecidos e os passos para a corrida e as mãos para a luta, né? Então que a gente possa aceitar as correções de Deus como forma de nos fortalecer na virtude e no caminho do bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM com Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, em todas as suas redes sociais, esse vídeo, para que mais gente possa ser alcançado pela pregação da Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.